para repercutir os números que foram divulgados há pouco aqui pelo IBGE. Eu converso agora com o Luciano Costa, que é economista-chefe da Multibravo, que já está aqui com a gente. Luciano, bem-vindo aqui à nossa programação, querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora. Sempre um prazer. Luciano, vamos lá, né? O desemprego caiu para 5,4%. Já era historicamente baixo, renovamos então esse patamar. É o menor índice desde 2012. E eu quero entender do teu ponto de vista o que explica esse nível tão baixo, mesmo com a economia em determinados pontos, mostrando já uma certa desaceleração, ou seja, não é uma desaceleração suficiente a ponto de impactar o mercado de trabalho. E mesmo com o patamar tão elevado que a gente tem da Selic nesse momento, qual que é a leitura que você faz? Qual que é o recado que nos traz essa PNAD nesse patamar? Excelente pergunta, né? Parece um paradoxo, né? A gente está com a economia desacelerando e o desemprego nas mínimas históricas. Então, para a gente poder entender o que está acontecendo no mercado de trabalho, é preciso separar dois tipos de dinâmica na taxa de desemprego em determinados períodos, né? Então, a taxa de desemprego ela pode cair por duas razões, né? Onde a gente tem, né, um aumento da população ocupada e uma procura por emprego estável, isso faz o desemprego cair, ou o contrário, né? A gente pode ter a população ocupada caindo e a procura por emprego caindo. E foi exatamente essa segunda, né, tipo que acabou acontecendo nos dados de hoje, ou seja, caiu tanto a ocupação, mas caiu mais do que proporcionalmente o número de pessoas procurando emprego. Então, por isso, a taxa de desemprego caiu. Então, é exatamente essa dinâmica que acaba trazendo uma cara não muito positiva para esse dado, porque quando a gente olha a qualidade dessa queda de desemprego, na verdade, ela veio muito mais porque as pessoas diminuíram, né, a procura por emprego do que a economia conseguiu gerar vagas a ponto de absorvê-las, né, no mercado de trabalho. Por isso que ele acaba ficando um dado, né, um pouco diferente do que seria o esperado, dada essa dinâmica da procura por trabalho. Ainda tem a questão das vagas temporárias de final de ano. Isso também reflete nessa dinâmica estrutural mais robusta do mercado de trabalho nesse momento, Luciano? Sim, o trabalho temporário tem, né, esse efeito agora, no final do ano. A gente tem normalmente abertura, né, de vagas, principalmente no comércio, né, em algumas áreas da indústria também. Mas como a gente já viu o dado de ontem, né, que acho que é o dado que aí sim conversa mais com essa percepção que a gente tem da atividade mais fraca, que foi o dado do CAGED, que aí é a visão, né, por outro lado, das empresas, né, o número de vagas que foram adicionadas na economia acabou ficando mais baixo do que era esperado, em 85 mil vagas. E quando a gente olha os setores, o que aconteceu foi que houve uma desaceleração na parte mais cíclica da economia, principalmente construção, indústria e comércio. Então, quando a gente olha esses setores, a gente vê uma perda de vigor. Então, esse dado, talvez, né, do dado da geração de empregos, converse mais com o cenário que a gente está, né, olhando agora, que é um cenário de desaceleração da economia. Agora, Luciano, com mais gente ocupada, massa salarial em alta, né, qual que deve ser o impacto sobre o consumo das famílias no final agora de 2025? A gente pode ter um quarto trimestre ainda mais forte do que o esperado? Provavelmente o consumo ainda vai continuar num patamar razoável de crescimento, mas desacelerando na margem. Por quê? Porque, na verdade, uma grande parte do consumo, obviamente, depende de renda, mas também depende de crédito. Como o crédito ficou mais caro com a Selic e tem subido nos últimos meses, e, por outro lado, o aumento da inadimplência também leva os bancos a ficarem mais rigorosos na concessão de crédito, as vendas ligadas a crédito devem sofrer. Então, o que a gente deve ver nos dados agora do quarto trimestre é as vendas ligadas à renda, né, que são vendas que não dependem de crédito, ainda sustentando algum crescimento, mas aquelas vendas que dependem de crédito, dependem de a confiança, né, para você fazer aquele endividamento, elas devem sofrer nesse quarto trimestre. Então, por isso, a tendência do consumo é um consumo ficar na média do trimestre ainda numa trajetória de desaceleração. Agora, a gente também tem o presidente do Banco Central reforçando, e aliás, a gente teve ontem um discurso, né, do Gabriel Galípolo trazendo esse tom mais conservador, mantendo esse tom hawkish de política monetária, falando sobre justamente a economia ainda seguir resiliente. Esse dado da PNAD de hoje reforça esse argumento do Banco Central em relação aos cortes imediatos da Selic, Luciano? Exatamente o ponto que a gente estava falando agora há pouco. Apesar do desemprego ter caído, a ocupação
ela também ficou mais fraca, né? Por que que então o desemprego cai? Porque o número de pessoas que buscaram trabalho diminuiu. Então, essa distorção, entre aspas, que acontece nesse momento do ciclo, ela acaba gerando esse tipo de dinâmica na taxa de desemprego. Mas para o Banco Central, o que é importante é exatamente o dado da ocupação. Conforme a ocupação ela mude a tendência dela, e parece que é isso que está acontecendo, ela fez uma inflexão e a economia já está gerando menos ocupação na margem, isso aumenta a probabilidade do Banco Central, olhando para frente, poder voltar a flexibilizar os juros. Por quê? Porque uma boa parte, né, do objetivo que o Banco Central tem em relação à economia nesse momento é moderar o ritmo de crescimento desse emprego para fazer com que a inflação, principalmente de serviços, diminua a pressão e ele possa ter uma inflação olhando para frente mais convergente para a trajetória da meta. Então, um pedaço desse objetivo está sendo cumprido, né? A ocupação já está diminuindo o ritmo de crescimento e na margem começou a virar, né, o nível dela de crescimento e começou a ficar menor. Luciano, um ponto importante que é a questão da produtividade, porque o desemprego baixo nem sempre, né, significa um avanço em produtividade. E esse é um problema, é um calo no sapato do Brasil de décadas, né, na verdade. O Brasil consegue avançar nesse aspecto ou a gente ainda deve ter um mercado de trabalho sofrendo com esse ponto de produtividade que acaba impactando até mesmo na atividade econômica como um todo, né? Ou seja, como que a gente explica justamente esse fato da gente ter até um desemprego muito baixo, mas isso não significar exatamente um nível excelente ou esperado de produtividade, comparado, né, ao que a gente tem em outros países. Eu acho que aí é uma agenda mais ampla, né? Que seria a questão de reformas, a questão de qualificação. Então, a produtividade da economia brasileira ser baixa, ela é né, um sintoma de todos esses outros problemas, né? Então, a gente tem um nível de escolaridade talvez que ainda não seja o ideal, a gente tem uma estrutura, né, de carga tributária muito elevada, a gente tem as empresas com um nível, né, de poupança que a gente tem na economia. Você tem dificuldade de fazer investimentos de longo prazo que exatamente vão fazer essa economia ficar mais produtiva né, nesse horizonte, né? Então, para fazer esse tipo de investimento, você precisa ter previsibilidade e no momento que você fica com uma economia com um juro real muito elevado por causa de uma inflação que ficou persistentemente alta e o Banco Central tem que apertar, né, os juros dessa economia, você fica com menos previsibilidade e menos investimentos. Então, o reflexo desse mercado de trabalho e talvez dessa economia que não tem tanta produtividade como era o desejado, é exatamente o reflexo de uma política econômica que não permite, né, dar para a economia esse horizonte médio prazo e dar para ela essa capacidade de investimento mais robusto, né? Nossa taxa de investimento, quando a gente compara com os outros, né, com os outros países em relação ao PIB, é bem mais baixa, mesmo sendo um país emergente. Então, a gente precisa ter, né, uma política econômica que permita que a gente aumente o investimento, e aumentando o investimento, a gente provavelmente vai ter uma taxa de produtividade melhor. Agora, Luciano, para fechar, qual que é a leitura da Monte Bravo, né? O que a gente deve esperar do mercado de trabalho para 2026, considerando também todas as observações feitas pelo Banco Central? Vocês conseguem ver um efeito maior dessa desaceleração da atividade no mercado de trabalho? Quais são as projeções de vocês aí na Monte Bravo? Sim, a gente consegue. Esse ano a gente vai ter, né, o desemprego, provavelmente ele vai rodar, né, no final do ano agora nesse patamar em torno de 5,6, 5,7, que a gente imagina que tem até dezembro. Para o ano que vem ele fica mais alto, ele vai vir ali para o patamar de 6%. Por quê? Porque ao longo do ano que vem, considerando o ritmo de atividade que a gente vai ter, a gente provavelmente vai gerar menos vagas, né, do que a gente gerou esse ano, né? E com uma geração menor de vagas e a entrada de pessoas no mercado de trabalho, a gente vai ter a taxa de desemprego subindo. Só para ter uma referência, a gente precisaria estar gerando por mês em torno de 100 a 150 mil vagas para manter a taxa de desemprego estável, né, aqui ao longo do ano, né, do ano que vem. Provavelmente a gente vai ficar com uma geração de vagas mais próxima de 80 a 60 mil vagas. Então a gente vai estar por baixo desse ritmo, né, de geração de vagas que mantém o desemprego estável. Então, a tendência é ver o mercado de trabalho gerando aí menos vagas e, com isso, o desemprego subindo ao longo de 2026.
Perfeito, Luciano. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Um ótimo dia para você, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima, sempre um prazer. Até mais.